seja bem-vindo ao podcast Fala Comeco. Eu sou o Yuri, o host desse podcast, e hoje vamos falar sobre engenharia de aplicação. Eu estou aqui com dois convidados, o Isaac e o Iano, para conversar sobre esse assunto. Por favor, se apresentem. Olá, então, eu sou o Isaac, eu sou coordenador de engenharia de aplicação aqui da Comeco, né, com foco maior na área de solar fotovoltaico. Né? Legal. Iano? Sou Iano, tudo bem? Trabalho na parte de aquecimento solar e também ajudo na parte de aplicação de sistemas de aquecimento de água e pressurização. Legal. E da primeira parte, a gente poder entender e contextualizar o que seria engenharia de aplicação. Levando um pouco em consideração o viés da empresa, né, a Comeco, ela vem aí nos últimos tempos, né, sempre trabalhando em soluções. Né? A Comeco não é uma simples empresa fornecedora de equipamentos, né? Então a gente tem a engenharia de aplicação ali com o objetivo de conseguir integrar os equipamentos trabalhados pela Comeco, desenvolvidos pela Comeco, para ter a melhor aplicação com o melhor projeto, com o melhor custo-benefício. Então, quais são as questões que a gente tem? Muitas vezes a gente tem um sistema instalado num cliente que ele pode ser um sistema ou abaixo da necessidade dele, então foi vendido para ele com uma ideia ser um produto barato, mas que não vai atender a necessidade dele. Ou a gente tem um outro caso, onde é um sistema muito acima da necessidade desse cliente e ele acabou gastando mais do que ele deveria ter gasto. Então a gente vem buscando trazer o equilíbrio técnico e financeiro, né, do sistema e ao mesmo tempo a gente faz meio que uma integração entre o cliente e a engenharia de produto da empresa. Né? Então, a gente tem todo aquele suporte, tanto na parte de atendimento ao cliente, né, de pós-venda também. Então, buscando as necessidades do cliente lá fora e ajudando a equipe interna, né, de engenharia a desenvolver o produto que atenda essas necessidades. E além dessa questão de elaborar um projeto de aplicação dos equipamentos da Comeco, né, a engenharia de aplicação ela tem como objetivo auxiliar a nossa equipe também que está na rua. Né? Então, de repente, uma leitura de um projeto, um dimensionamento de um sistema, é tudo escopo da engenharia de aplicação também. Né? E com essa questão de mostrar para o mercado a forma correta de aplicação dos equipamentos da Comeco, a gente consegue minimizar justamente o ponto que o Isaac falou do pós-venda, né? Então a gente diminui alguns problemas de instalação, dentre outros. Então, dessa parte da engenharia de aplicação, digamos, pelo que eu entendi, seria a parte de ter um projeto para um cliente que entregue, além do mais do que a gente está prometendo, também com segurança, atendendo todas as normas, tanto para a instalação quanto também para a segurança do próprio cliente e da estrutura como um todo. Exatamente. Na verdade, é justamente entregar aquilo que foi prometido e que o cliente espera. Né? Esse é um dos objetivos também da engenharia de aplicação. E com essa parte também, acredito, com o melhor custo-benefício, né? Tentando não gastar nem a mais e nem a menos, né? Gastar exatamente onde é necessário e economizar onde não precisa fazer o gasto. No caso, por exemplo, num sistema superdimensionado. Isso. Na verdade, a engenharia ela vem para isso, né? Acho que é justamente para a gente conseguir trabalhar nos limites. Então, muitas vezes, se tu não tem uma engenharia trabalhando junto, que conheça muito bem o produto, tu vai tentar deixar uma folga, né, aquele coeficiente de segurança muito alto, que agrega valor, né, agrega custo, enquanto em outros casos, também se tu não tem uma engenharia, tu pode acabar tendo algo muito abaixo da necessidade. Né? O coeficiente de segurança, ele vai em que ponto? Ele tanto na parte de estrutura quanto na questão de produto? Ou é só num dos deles? Quando a gente fala em coeficiente de segurança, tem várias questões. Né? Não necessariamente é um coeficiente de segurança, mas pode ser, por exemplo, pensando na minha área, que é o fotovoltaico. Às vezes, tu tem que dimensionar um sistema para atender uma fatura de energia de um cliente, o consumo de energia desse cliente. Tem casos onde aqui o nosso trabalho trabalha com simulações, com parâmetros e tudo, onde a gente usa pequenos coeficientes, porque a simulação ela é algo muito mais preciso, né? Preciso, né? E se a gente não trabalhasse dessa forma, com a precisão da simulação, a gente teria que trabalhar com um coeficiente de segurança muito maior, trabalhando através de uma planilha de cálculo que não considera orientações, né? Não considera a temperatura, não considera outros fatores externos. Então, hoje, por exemplo, na parte de fotovoltaica, a gente faz todo o dimensionamento via software. Então, pegando, por exemplo, a localização do cliente,
Localização, orientação dos módulos, inclinação dos módulos, temperatura do local, irradiação do local. Então, são vários parâmetros que a gente tem que avaliar, inclusive a sujidade, né? Então, que a gente já pode estimar o quanto vai se acumular de sujeira em cima desse módulo ao longo dos anos. Então, são vários parâmetros, né, que a gente já consegue jogar dentro dessa simulação para ter um resultado da forma mais coerente, mais correta possível, né, sem precisar trabalhar ou muito acima ou não atendendo a expectativa do cliente. Legal. E na parte de solar, como é que a gente faz essa parte de dimensionamento também? A gente considera as mesmas premissas, né? Porque como a gente tem condições diferentes em diferentes regiões do nosso país, né? O Brasil é um país continental, né? Sim, bem. E como a gente tem obras de norte a sul, de leste a oeste, né? Temos vários cases, né? Que conforme a gente estava falando anteriormente nos bastidores, que a gente tem aí, que vamos trazer alguns cases, né, para a gente poder exemplificar aquilo que a gente está falando. Spoilers, né? Então, atrelado a isso, né, nossa equipe de engenharia de aplicação, ele tem muito conhecimento de campo, né, já participou de instalações, acompanhou. Então, isso traz um diferencial também para a parte de projetos, né, porque a gente não tem só o foco no projeto, e sim na aplicação. E quando você conhece da aplicação, o seu projeto, obviamente, ele vai se tornar com o melhor custo-benefício, né? Porque às vezes você vai estimar algum equipamento, algum produto que tem um valor agregado muito alto, que não condiz com aquela obra, por você já ter um conhecimento de causa, você acaba optando por opções que vão encaixar melhor ali no perfil do cliente, né? E isso também faz bastante diferença. Nessa parte do projeto, a gente entra onde nessa parte do projeto? A gente entra exatamente no começo do projeto, o cliente vem com algum projeto pronto pra gente, a gente adapta ele ou corrige ele para ficar mais da forma adequada, ou a gente vai mais no final da obra, basicamente, quando está quase fazendo a instalação? O ideal é a gente estar desde o começo do projeto, do empreendimento, né? Porque a gente tem que algumas considerações a levar, né? Como, por exemplo, a hidráulica de água quente dependente, né? Para fazer a distribuição dessa água que a gente vai gerar ali no sistema, seja por aquecimento solar, seja uma central a gás. Então a gente tem que acompanhar, porque a gente tem que verificar a estrutura para colocar os equipamentos, para suportar o peso deles, né? O ideal é que seja feito desde o início, mas também podemos entrar no meio do processo, que a gente consegue também adequar e fazer a inserção do sistema. Tudo, acho que acredito, com um custo diferente, claro, né? Isso. Sim. É que acaba que tu pegar um projeto desde o início se torna mais fácil do que tu corrigir um projeto no andamento, né? Com ele já com uma parte pronta. Então a gente acaba tendo retrabalhos, talvez não a nossa equipe em si, mas talvez um terceiro, né, algum cliente ou alguma pessoa acaba tendo um trabalho que vai ser refeito. Então, quando a equipe ela entra desde o início, participando desde a etapa de orçamento, de dimensionamento, né, depois é muito mais fácil de tu seguir para essa parte de projeto, até chegar à parte executiva disso. Sim. Então, são etapas, né? O início, que é o orçamento, depois tu tem essa etapa intermediária, que vai ser o projeto em si, e depois tu tem a execução. Não adianta nada também tu ter um bom dimensionamento, um bom projeto e uma execução ruim. Então, todas essas etapas, elas podem fazer o projeto ter sucesso ou ele ser falho. Então, o ideal é que a gente participe de todas elas. E dessa parte de projetos, quais projetos que a gente acaba pegando? Residenciais, comerciais, residencial de grande porte, residencial de pequeno porte? Onde é que a gente entraria? Na verdade, né, onde há consumo de água quente ou de calor, há condições de instalar o sistema de aquecimento solar, sistema a gás também e bomba de calor, né? Então, por exemplo, os nossos projetos que a gente tem aí já vários cases no nosso portfólio, atenderam principalmente os prédios residenciais, hotéis, motéis, hospitais, mas a gente tem um outro segmento que é do segmento industrial, que aí é o uso de água quente para processos industriais, né, que boa parte desses processos eles precisam de temperaturas baixas, algo em torno de 80, 90 graus. Então a possibilidade de se usar o sistema de aquecimento solar é totalmente viável,
Também até para economia também, né? Por exemplo, se for fazer aquecimento a gás, eu acabo economizando gás, vou utilizar elétrico para aquecer, e eu acabo economizando energia elétrica também. Sim, E Isaac, na isso. parte de fotovoltaica, a gente pega também a mesma gama de Sim, a gente tem parceiros que trabalham em todos os tamanhos de sistema. Então a gente tem desde o sistema pequenininho, da casa de pequeno porte, né, às vezes um casal só, um sistema com 4 módulos fotovoltaicos em cima da casa, até usinas aí de em torno de 1 mega. A gente está agora também já em construção aí de uma usina de 1,2 megas aproximadamente. Então a gente pega todas essas questões. Então desde a área residencial, comercial, até a área industrial. A gente teria algum exemplo de um caso desse que a gente aplicou e deu muita diferença para o cliente em questão da engenharia de aplicação estar lá ou não? Com certeza. A gente tem, por exemplo, um prédio residencial, né, que pelos nossos dimensionamentos, a estimativa dele de economia do gás com sistema com conforto, né, porque quando a gente fala no sistema de aquecimento central, é para entregar o máximo de conforto para o cliente. Por que isso? Porque ele é muito diferente dos outros tipos de sistema, porque você vai ter um volume com uma temperatura constante e vazão constante, desde que essa hidráulica condiza também com o projeto, né? Por isso que é importante a nossa participação desde o início, né? Desde o começo, Do né? começo, Para acertar todo... Para a gente conseguir, porque por mais que a gente seja responsável pela geração de água quente, se ela não chega no ponto de consumo, não vai adiantar nada. Então a gente acaba se envolvendo até na distribuição, né? E nesse dimensionamento, a estimativa ali que a gente fez pelo nosso dimensionamento era uma economia de 70% do gás. Bastante coisa. E na questão de fotovoltaica, por exemplo, nessa usina, o que a gente trabalhou nessa usina, por exemplo, para poder ajudar eles? Além, claro, do direcionamento dos módulos, acho que faz muita diferença. Fácil. Capaz da fonte de energia ser a mesma, que é o sol, né? Tanto para aquecer quanto para gerar energia elétrica. Até acho que a questão do projeto do cara poder mudar um pouquinho o ângulo. Esse ângulo vai ficar mais bonito, só que acaba gastando um módulo a mais. São vários fatores que a gente tem que considerar. Então, por exemplo, essa usina de 1,2 megas, ela está num local que é um colégio residência. Então a gente tem várias opções ali de instalação do sistema. A gente pode trabalhar em cima dos telhados, que tem um custo mais baixo de instalação, às vezes porque a estrutura de fixação é mais barata. Sim. Mas a gente optou pelo solo. Tá, mas por que tu optou pelo solo se o telhado é mais barato? Bom, o solo, a manutenção é mais barata e a gente não pode ver. O sistema fotovoltaico é um sistema que tem uma durabilidade de 30 a 40 anos. A gente não pode olhar só a implantação do sistema. A gente tem que olhar o longo desse tempo todo de operação. Então, tem a questão da manutenção, tem a questão das manutenções dos telhados, né, infiltrações e tudo que podem acontecer. Que vai ter que furar o telhado, ou até mesmo botar por debaixo de telha, né? Isso, então assim, é muito tempo de operação. Então a gente trabalha com isso, aí a gente tem que estudar a terraplanagem, né? Então são locais que às vezes não são planos, e a gente tem que, no caso específico, era meio que um morro, então a gente teve que trabalhar toda uma questão de topografia, terraplanagem de forma correta, né, para que a inclinação do terreno atendesse à nossa necessidade. A gente tem que se preocupar com sombras, possíveis sombras que as simulações, que através da simulação a gente consegue identificar esses pontos de sombra na usina e consegue desviar desses pontos ou identificar locais que a gente poderia ter que deslocar ou fazer alguma alteração, né, de posicionamento, às vezes alguma antena, alguma coisa do tipo. Mas entram outras questões elétricas no meio também. Eu tenho que entender a infraestrutura elétrica que o cliente tem na unidade. Se eu consigo utilizar essa infraestrutura que ele tem, se eu tenho que fazer uma infraestrutura nova, se eu posso utilizar um transformador que ele já tem, ou se vale a pena eu colocar um transformador exclusivo para a usina. Então, é um conjunto de opções que a gente não pode fazer e entregar para o cliente, é isso aqui. Não, não é assim que funciona. Não existe um kit pronto, né? Não. Essa questão da solução, da montagem da solução, vem disso. Tu testa diversas opções até tu chegar na opção que vai ser o melhor custo-benefício ao longo do tempo, né? Dentro de todas as normativas e dentro da expectativa que o cliente tem, né? Buscando para ele o menor custo e o menor payback, no nosso caso, né? O tempo mais rápido para o sistema se pagar. Então, legal. Então, na parte da engenharia de aplicação, claro, independente tanto de se for
geração de energia elétrica, a gente também depende da infraestrutura normal, fiação, transformador, que nem comentou. Na parte hidráulica também, de água, não adianta a gente gerar água quente e não conseguir passar nos canos essa água também, a gente não consegue entregar para o cliente. Então, a importância que eu vejo maior também da parte de engenharia de aplicação, quando a gente entra no começo do projeto, a gente conseguir auxiliar tudo isso e evitar custo, né? Imagina se um hotel, o prédio, já passa a tubulação e essa tubulação não comporta. Ou não entrega conforto, ou tem que trocar tudo. Comprou um transformador e não serve para a usina, ou diminui a usina, ou compra outro transformador. Então acho que é legal essa parte que a gente entra sempre no começo do projeto. É que a gente chama de compatibilização, né? Que você tem que envolver as outras disciplinas, né? Então quando a gente fala em sistema de aquecimento de água central, a gente está falando na infraestrutura hidráulica, que ela tem que ser compatível. Tem que prever, por exemplo, uma infraestrutura de gás, de repente se vai ser um sistema de aquecimento solar com aquecimento auxiliar a gás, então já tem que prever isso, né? E os pontos de energia que você vai precisar. Então você vai ter alguns circuitos para circular, para acionar uma motobomba, alguma coisa do tipo, né? Então tudo isso tem que envolver as disciplinas ali do projeto e da obra, do empreendimento em si. Então a gente tem que participar sim, né, para justamente ter todo isso, todo mundo falando a mesma língua, vamos dizer. E para o instalador que está no campo, qual é a vantagem dele trabalhar numa obra que já tem a engenharia de aplicação já trabalhando, né, desde o projeto? A gente vai ter, por exemplo, parte da manutenção do fotovoltaico que fica melhor, e da questão do solar seria os pontos que podem ajudar o técnico no campo. Na verdade, para o cliente, ele vai economizar no material, porque você já vai ter ali uma lista pré-definida. Obviamente que sempre tem os desvios, né? Que às vezes uma obra você vai ter alguma coisa executada diferente daquilo que você viu no papel, né? E também ele ganha em velocidade, né? Porque ele na teoria, o técnico ele não vai precisar pensar ou imaginar como vai ser instalado. Ele já vai ter todo o encaminhamento da tubulação, né? A parte de registros. Então ele vai saber aonde colocar cada peça. E isso ele ganha em tempo de serviço, né? Quando ele faz algo sem projeto, ele vai ter que ali parar, ele vai ter que pensar, ele vai ter que imaginar como aquele sistema vai ter que ser instalado. Né? Dependendo do local onde passa, eita, tem uma coisa que tem que desviar, e agora? E aí ele olha, ixi, aqui não estava previsto, ou o que eu pensei, eu tenho conexões a menos. E quando você para uma obra por falta de material, é um custo que se você não previu ali, por exemplo, é diferente quando você pensa numa condição do clima. Por exemplo, uma chuva que não te permite fazer trabalhos externos. É algo que está dentro, às vezes, do seu previsto, dependendo da época do ano, ou algo do tipo, né, que você faz essa avaliação. Né? Agora, quando é uma falta de material, é custo que, na verdade, vai pesar no bolso e vai acabar pegando uma parte da margem, né, do trabalho, do lucro que ele estava naquele serviço. Que ele ia ganhar ali do dinheiro. Exatamente. Seguindo nesse caminho do Iano, é bem isso, né? No fotovoltaico eu sempre digo pro pessoal que montar o projeto sentado no escritório no ar-condicionado é muito mais fácil do que o cara em cima do telhado com o sol pegando na cabeça pensar em como vai ser feito. Então, tendo as informações corretas, as fotos corretas, né? Hoje a gente trabalha muito com o uso de drone para fazer esse 3D da unidade, ter todas as dimensões, né, desse telhado para conseguir fazer o projeto e posicionamentos, tudo dentro do escritório, né? Então a gente não precisa estar em cima do telhado medindo tudo para depois fazer o posicionamento de módulos, né? E isso facilita muito para quem está em campo. Então tu tem todo esse projeto pensado no escritório, claro que pode ter uma pequena variação quando a gente está em campo, sempre vai acontecer, tem coisas que vão ser alteradas na hora da execução, né, que às vezes a gente não consegue enxergar e ver naquele momento, são detalhes. Também não consegue prever tudo que pode acontecer também, né? Mas isso ajuda muito, né? Eu mesmo em outra empresa, eu já passei por casos, bem como o Iano comentou, da gente iniciar uma obra e a gente não ter como concluir, porque, por exemplo, como a gente fala muito em telhado, ninguém viu que tinham 3 chaminés em cima do telhado. Nossa. Só que são 3 chaminés que estão posicionadas em locais onde os módulos tinham que estar. Então muda todo o arranjo. Tu tem que voltar para o escritório, repensar o arranjo e muda todo o quantitativo de material que tinha que ser utilizado. E isso fez com que a obra, até receber um novo material e tudo, ela tivesse um atraso de quase 3 semanas. O cliente estava esperando a obra para aquela semana. Sim. Ele vai receber praticamente 4 semanas depois.
Então, existe o custo de material que teve que ser comprado a mais, né? Nesse caso em específico, teve esse material, esse custo. Mas e o custo com o cliente? Como fica a imagem da empresa em relação a esse cliente? Como fica a geração de energia que ele deveria estar recebendo e ele não está recebendo? Nessas 3 né? semanas. Eu diria que o custo financeiro é baixo em relação ao custo da imagem que a empresa acabou se queimando, vamos dizer, com esse cliente. Né? A gente fala de mercados onde a indicação do cliente é o principal. O principal meio de marketing que a gente tem é o boca a boca. Sim. Então, assim, a boa qualidade, tudo dando certo numa instalação, isso vai ser passado para 1 ou 2. E o que deu errado, eles vão passar para 10, 20. Então, isso acaba prejudicando muito a imagem e prejudicando negócios futuros. Né? E tem a questão da responsabilidade, né? Porque o técnico instalador, muitas vezes, ele está ali para fazer a aplicação do produto. Né? Mas quando ele tem um projeto de uma engenharia, tudo elaborado, isso dá um respaldo para ele. Né? A responsabilidade ela é dividida, ela é compartilhada de quem está aplicando e de quem executou o projeto. Então é interessante que ele tenha assim, um projeto para se basear, que aí ele vai conseguir ter alguém ali para auxiliá-lo, alguém para dar um respaldo mesmo, um corresponsável naquele serviço. O projeto também serve para dar uma guia também, para ele não precisar até poder agilizar o serviço dele. Sim. Também, né? E a questão até talvez, que custo teve o cliente com atraso do material? Basicamente com atraso de material, ele não teve custo nenhum para comprar o material, porque acaba tirando do bolso que já deu o orçamento. Mas realmente o custo de não estar gerando energia elétrica, o custo de não estar gerando água quente para ele ter que arrumar alguma fonte diferente para aquecer a água ou para gerar energia elétrica também, isso é o custo que não vai estar mensurado tanto no projeto, quanto também na parte da entrega da obra, né? E esse atraso realmente é horrível, né? Quando a gente tem, que nem o Isaac comentou, a notícia boa corre devagar, mas a notícia ruim vai espalha, né? Espalha e espalha muito. Não, isso é bem complicado. E se a gente acabar optando, por exemplo, assim, se o cliente acabar optando por trabalhar com uma empresa que não tem essa parte de engenharia de aplicação, então basicamente ele pode ter um produto superdimensionado, que ele gastou demais, para poder ter um resultado que não é, tipo assim, não era o que ele queria, está acima do que ele precisa. E nessa parte de resultado acima do que ele precisa, quais são os pontos prejudiciais, tanto no aquecimento de água quanto na geração de energia elétrica? Custo. O custo? No geral é custo. No geral, o custo inicial, né, e ele ficar com o sistema, entre aspas, sobrando, vamos dizer assim, ele está jogando dinheiro fora, né, de alguma maneira. Né? E também quando você tem, por exemplo, um sistema de aquecimento de água, vou falar no solar no caso, você trabalhando com temperaturas muito altas, você acaba tendo uma degradação precoce dos produtos. Né? Então, porque você vai trabalhar, a água já está na temperatura que ele deseja porque está superdimensionado. Né? Então acaba que os coletores eles acabam não trabalhando na máxima eficiência. Então você tem ali alguns pontos negativos em relação a isso. Né? Que além do custo financeiro, de repente aí alguma degradação, algum problema no equipamento. Ou até mesmo talvez um problema, não sei, pode me corrigir, mas a questão de excesso de temperatura na tubulação também. Sim. Depende do material que ele estiver usando, depende do projeto, que não foi supervisionado para trabalhar tudo junto. Pode ser uma tubulação que pode sofrer com alta temperatura. E às vezes esse projeto, que não tem o projeto, né, que é o caso que a gente está falando, né, às vezes não tem as proteções devidas, então você pode ter um risco de danificar a tubulação, igual a gente está falando agora, um risco de um acidente com o usuário, de vir uma água muito quente, né, que a norma sempre falava aí em circular água no máximo a 70 graus. Mas a gente tem registros, né, comprovados de sistema de aquecimento somente no solar, ela chegando a mais de 90 graus. Então isso é um risco, além para a hidráulica, para quem está utilizando ali na ponta. Sim, porque vai vir uma água a 90 graus na hora do chuveiro ali, né? Principalmente se for uma pessoa que não está instruída, né? A pessoa não está acostumada a utilizar um misturador. Né? Pode ser uma criança, um idoso, e aí o acidente pode acontecer. Seria mais comum, seria, por exemplo, em hotel, né? Hotel e motel que o pessoal não está tão acostumado porque não porque não tem em casa. Né? Exatamente. Isso. E na questão do fotovoltaico, teria algum problema da injeção acima? A mais? Não, no geral vira só gera crédito. Mesmo. Gera crédito, acumula, às vezes algo que nunca vai ser utilizado. Vai consumir, talvez ele vai ter que entregar esse crédito destinado, de repente, para uma outra unidade, de um parente, de um pai, de um filho, alguma coisa assim. Para tentar diminuir o custo dele, na verdade. Né? Porque vai acabar afetando, na verdade, o payback dele, né? Então, assim, tu tem muito crédito sobrando que não está sendo utilizado e crédito de energia é dinheiro. Então, mas fora isso, no fotovoltaico a gente tem mais problema relacionado ao contrário.
né? Então, que é o quê? Tu tem uma unidade que o cliente comprou que era para atender X geração e tu começa a não atender aquilo. E muitas vezes tu tem tanto pelo erro de vendi um sistema menor do que a necessidade do cliente, então muitas vezes não tem esse trabalho de simulação e tudo, que a gente pega casos desse tipo. Então a gente concorre muitas vezes com empresas que prometem além do que o sistema vai gerar, e o cliente é leigo, né? Muitas vezes, tudo bem, tem o cliente que busca, que corre atrás de informação, que compara, que vê, que identifica diferenças entre potência do sistema de um do outro, mas tem aquele que compra, como eu já vi, só pelo payback ou só pela geração, né, que está sendo prometida. Mas muitas vezes isso não está num contrato, né? Payback depende de N fatores e a planilha aceita tudo, né? Então, assim, o que quiserem colocar numa planilha, o que quiserem colocar num papel e passar para uma proposta para um cliente, eles aceitam. Ela vai funcionar. Não tem, vai funcionar. não tem quem revise isso. Então, acaba que quem é prejudicado mesmo é o cliente na hora que o sistema não vai performar da forma que ele precisa. Então, aí tu começa a ver, o sistema fotovoltaico é ruim. Teve um cliente ali que comprou um sistema mas não atende, né? O sistema ele simplesmente não atende a minha necessidade. Me venderam para atender, sei lá, 1000 kW e não está atendendo. Não é que o vendedor vendeu mal para ele, que dimensionou errado tudo. Não é isso. Ele, na cabeça dele, é o sistema que é ruim. Sim. E isso não é verdade. Houve um erro na proposta inicial, na simulação inicial e na necessidade desse cliente. Ou fatores externos não foram vistos. Uma sombra não foi vista, uma orientação equivocada não foi vista, ou teve um erro durante a instalação que também pode ter causado, ou no projeto, que pode ter causado também uma queda de desempenho desse sistema. Sim. E no final das contas vira tudo um problema do sistema fotovoltaico em si, né? É o sistema que é ruim. É o sistema que é ruim, aquela marca que não é a boa, marca que é ruim, exatamente. E acaba ficando sempre no produto e muitas menos no instalador, né? E na verdade, por uma experiência ruim, o cliente acaba ficando descrente um pouco, de repente, com a solução, né? E igual a gente tem falado, aqui a gente tem no nosso viés entregar a solução com o melhor custo-benefício para atender o cliente, a necessidade do cliente. A gente vê muito com esse boom que a gente teve recentemente do fotovoltaico, muitas pessoas do mercado do fotovoltaico vendendo o sistema em si, para uma usina, para geração, e vendendo para o cliente que ele pode fazer a geração de água quente por acumulação somente no elétrico. Sim. Né? Que não é o melhor custo-benefício, né? Porque se você tiver um sistema 100% elétrico num reservatório térmico, num boiler elétrico, você vai gastar praticamente 3 vezes mais do que você tiver um sistema de aquecimento solar com apoio elétrico. Né? Porque tem algo que tu falou, né? Apoio, né? É um apoio. Ele vai te dar um auxílio, né? Mas como o pessoal do fotovoltaico trabalha mais focado na energia elétrica, eles estão vendendo muito isso para o mercado. Né? A gente trabalha com ambas as tecnologias, só que a gente sabe o que cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Né? Até acredito também que com a engenharia de aplicação a gente poderia pegar um projeto onde, por exemplo, o cliente não tem o telhado total para colocar os dois sistemas 100%. A gente pode trabalhar com uma porcentagem deles para ver qual vai ser o melhor custo-benefício, ou a gente não tem essa parte? Pode. Na verdade, para aquecer água, o aquecimento solar ele vai ser muito mais eficiente do que tu colocar um módulo fotovoltaico ligando uma resistência elétrica. A eficiência do módulo fotovoltaico ela não é uma eficiência tão alta assim. O aquecimento tem uma eficiência muito boa. Então, vale muito mais a pena tu usar uma área desse telhado colocando os coletores, placas ou tubo a vácuo para fazer o aquecimento dessa água do que tu ir lá e colocar diversos módulos em cima desse telhado para gerar energia e fazer com um aquecimento elétrico, um chuveiro ou um boiler elétrico. Então, a maioria das empresas ela não oferece essa solução porque eles não sabem trabalhar com aquecimento. Então, sim, é muito mais fácil tu focar em uma coisa que talvez seja um pouco mais simples em alguns momentos do que tu oferecer essa solução conjunta de trabalhar com o aquecimento e o fotovoltaico em complemento. Né? Em harmonia, né? Porque
tecnologias elas trabalham juntas, né? E uma complementa a outra, vamos dizer. Então elas são parceiras, elas não são concorrentes. Legal. É isso aí. Eu não tenho uma pergunta aqui que eu esqueci de comentar um pouquinho antes ali. Na questão da engenharia de aplicação, a gente ajuda também o pessoal que está no campo com um esquema de manutenção, como é que vai funcionar essa manutenção dos produtos, de quanto tempo tem que fazer, o que tem que fazer? A gente tem algumas orientações quanto a isso. Existem coisas que são mais frequentes e outras, por exemplo, limpeza, que são mais pontuais. A gente depende muito do ambiente onde o sistema está instalado. Então, é um estudo que tem que ser feito caso a caso. Eu já vi no caso do fotovoltaico, assim, eu já vi muita empresa falando, tem que fazer manutenção e limpeza uma vez por ano. Não é bem assim. Depende de vários fatores. Depende se eu estou numa região que tem maresia ou não, porque a maresia ela vai acumular mais sujeira em cima, ela é mais difícil de limpar e tudo. Depende se eu estou numa área que tem muita areia, muita terra, muita poeira. Depende se é um local que vai chover mais ou vai chover menos. Depende se a minha placa está mais inclinada e a água quando bate escoa melhor a sujeira, melhor. Ou se ela está bem quase horizontal, que nem é correto da gente estar fazendo, mas fica muita sujeira acumulada. Então, essa parte de manutenção de limpeza, ela também tem que ser avaliada caso a caso, cliente a cliente, local a local. Não é um padrão. Existe a manutenção preventiva na parte do fotovoltaico relacionada à termografia, a reaperto de parafusos, análise elétrica e tudo, né, de medições de tensão, corrente e tal que a gente pode fazer. Isso ok, vamos dizer uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, para ter uma certeza da operação e reduzir riscos futuros, né, de operação. Mas, por exemplo, a parte de limpeza a gente não consegue definir um intervalo fixo, né? Sim, mas até a gente consegue talvez acertar com o cliente. Se o cliente comentou quando ele está mais perto ou mais próximo, maresia, poeira, a gente consegue fazer uma recomendação, né? Claro. Até também no caso que o cliente comentou da usina, como ela fica no solo, tu consegue até fazer uma inspeção visual, acredito, né? Consegue fazer. Em alguns casos é mais fácil, como a questão do solo. Em outros casos é mais complexo com a questão do telhado, né? Nem sempre é fácil de subir, às vezes tem que usar um drone. Mas a gente conhecendo o local e conhecendo as características e o projeto, a gente consegue já ter uma estimativa bem mais fácil de em quanto tempo tem que ser feito, por exemplo, uma limpeza. A gente tem as recomendações segundo os nossos manuais, né, conforme o Isaac está comentando, né, mas a gente está com um outro produto, né, que na verdade a Comeco vem com muita inovação, embarcando muita tecnologia nos nossos produtos, equipamentos, nas nossas soluções. A gente tem o nosso Solar IoT, que ele é um controlador, ele comanda, na verdade, uma bomba de circulação para aquecimento solar e tem mais uma saída auxiliar. E ele está totalmente conectado com o nosso aplicativo, que é o Connect Comeco. E ele também vai auxiliar nessa questão de gestão de pós-venda, né, que você vai conseguir colocar a data da instalação e daqui quanto tempo vai ser necessária uma manutenção preventiva, né? E vai ser um lembrete para o cliente e também para o nosso credenciado, né? Para o nosso técnico instalador, parceiro da Comeco. E isso vai ajudar muito na questão de geração de negócio e até de manter ali os equipamentos no funcionamento adequado. É legal que tu comentou da parte da questão do aplicativo, do pós-venda e também a questão da manutenção. Me surgiu até uma dúvida aqui. Até quando ou até onde vai a engenharia de aplicação no projeto? Depois que a obra ficou pronta, a gente pula fora e manda para pós-venda? Ou a gente fica até o final do projeto ali? A gente acompanha, né, até na verdade startup, comissionamento do sistema, e a gente tem alguns direcionamentos que realmente a gente faz para o nosso setor de pós-venda. Só que a gente não deixa de acompanhar, né? Porque como a gente tem um relacionamento com o próprio cliente final, muitas vezes, né, ele acaba recorrendo a nós. E a gente sempre vai pedir um auxílio para o nosso setor de pós-venda, né? Que senão a gente não dá conta de tanto serviço. E também tem o seguinte, muitas vezes pode parecer que está no pós-venda, mas existe uma ligação muito grande do pós-venda com a engenharia de aplicação. Então, por mais que o front ali seja o pós-venda, muitas vezes a engenharia de aplicação está por trás, justamente dando o acompanhamento, o suporte, né, e mostrando possíveis problemas daquilo ali, mostrando o que pode melhorar, o que a gente pode fazer, né, às vezes para resolver um problema. Muitas vezes a nossa equipe está indo para campo, a equipe da engenharia ela vai para campo para resolver um problema de pós-venda.
Então, existe uma conexão entre tudo. Então, a engenharia de aplicação é justamente isso. A gente é uma integração com o cliente. Sim. Então, pega tanto pós-venda, cliente, engenharia de produto, a gente está mais ou menos ali no meio de tudo, né, Ian? Tem que ter uma sinergia entre os setores, né? Porque uma coisa conversa com a outra, né? Então, quando você está em campo, você participa da engenharia de aplicação, você vê diferentes necessidades, que serve, na verdade, de subsídio para a engenharia de desenvolvimento de produto. Né? Então, está totalmente atrelada. Né? Então, a gente tem esse papel de ir para campo, verificar se o projeto em si foi aplicado da maneira adequada e também trazer informações novas de mercado. Né? Então, isso até ajudaria também a parte do pós-venda, porque se a gente acompanha desde o começo do projeto e dá algum problema de pós-venda, a gente já tem o projeto, tinha que estar instalado assim por causa desse motivo. Foi instalado sim ou não? Foi instalado, mas depois foi modificado porque deu algum problema, chamou alguma outra assistência que não era credenciada e simplesmente fez a manutenção ou fez um reparo por conta e deu algum tipo de problema. Então, acho que é bem legal a gente estar sempre acompanhando, mas eu acho que a gente está chegando no finalzinho do nosso tempo, né? Mas se quiserem falar mais alguma coisinha, tá tranquilo, a gente dá para dar uma esticadinha um pouco mais. Se quiserem comentar sobre mais algum caso, algum detalhe. Só sobre isso que tu comentou agora, eu acho que tem uma outra questão também relacionada aí a produto e ao pós-venda, que é no momento que a gente está em campo, tem muito aquela questão, tem o produto A que está apresentando problema frequentemente. Muitas vezes a gente, como empresa, vê aquilo como um produto problemático e quando tu começa a ir para campo, tu vê que existe um problema recorrente de instalação que não é um problema do produto. E isso para a gente, como empresa, também é importante. Né? Porque às vezes a gente mesmo condena um produto nosso que não é um produto que é ruim. Né? Existem problemas relacionados e frequentemente com instalação. E isso a gente tem acontecido em um ou outro caso, da gente ver algum problema que se repetiu e no momento que a gente foi para campo a gente vê que não, que é realmente algo na instalação que ocorreu de forma errada e que no momento que essa instalação foi corrigida, o problema desaparece, né? E tanto que até nessa parte, acredito, né, que nessa parte de problema de instalação, a gente consegue tanto melhorar a nossa comunicação do manual, se for necessário, ou até mesmo também nessa parte de treinamento, né? A gente melhorar a parte de treinamento para poder evitar esses erros de instalação. Que o pós-venda, a engenharia de aplicação não é para a gente, às vezes, somente apontar erros, né? Mas serve também como uma ferramenta de orientação, né? Porque às vezes a pessoa, numa desatenção, ela comete algum erro, alguma outra coisa, e a gente está aqui para ser um facilitador, né? A gente está aqui para ajudar, né? Então, de repente, uma informação nova, trazer algum tipo de treinamento específico, tudo isso é para ajudar o nosso parceiro a se desenvolver também, né? Então, tem esse outro lado também do nosso papel. Legal. E sempre lembrando que toda a parte dos nossos produtos acho que estão bem integrados, né? Tanto fotovoltaico, aquecimento solar, parte de bombas e pressurizadores, aquecimento a gás, agora também tem a nova linha também de bomba de calor. Tudo tá envolvido no projeto ali, essa parte bem legal, acredito, da interação e da integração também desses produtos. Isso aí. Mas, pessoal, muito obrigado por participar desse novo episódio do Fala Comeco. Lembrando, se tiver algum assunto ou algum comentário, pode mandar diretamente no YouTube. Não esquece de curtir e compartilhar também o nosso episódio. E na questão do Spotify e também nos tocadores de podcast favoritos, não esquece de avaliar também, tá? Muito obrigado e até a próxima.